Bom, pessoal, aula 9, fotografia. Vamos falar hoje especificamente sobre a nossa câmera, a T100, Canon T100. A gente tem falado bastante sobre como fotometrar, como ajustar, né, a entrada, a sensibilidade da câmera para a entrada de luz, enfim, de acordo com a intensidade dessa luz, de acordo com a frequência dessa luz. A gente tem falado bastante, né, desses conceitos, né? E hoje a ideia é a gente amarrar tudo isso, né, tudo que a gente tem falado sobre fotografia a partir da nossa câmera, né? Falamos dos ajustes externos dela, dos botões, dos apetrechos, né, de tipos de câmera, né, na aula passada. E agora eu queria falar sobre a operação interna da nossa câmera, que é uma câmera maravilhosa, muito boa, diga-se de passagem, né, que produz vídeos de padrão cinematográfico, né? O que a gente já consegue observar inicialmente? Ao abrir a caixa da nossa câmera, né, a gente tem esses principais itens, né, que a gente encontra: a câmera em si, né, a correia, algumas baterias, o carregador das baterias e cartões de memória. A gente tem a nossa câmera em si, né, a correia, que é um instrumento de muita importância quando a gente está trabalhando com esse equipamento na mão, né, para evitar quedas. A bateria, se não me engano temos 4, o carregador das baterias e 2 cartões SD, cartões de memória. Para carregar a nossa bateria, que eu diria que é o procedimento inicial que a gente precisa fazer para poder trabalhar, a gente destaca essa proteção, né, que são uma pecinha de plástico. Isso a gente não usa, né, a gente usa só para, enfim, armazenar, conservar essa bateria, né. É só uma proteção, uma capinha mesmo. E quando você destacar essa parte de plástico, vocês vão ver que tem um acesso aqui, uma parte metálica, vários furinhos aqui que dão um acesso, que ele tem um aspecto metálico aqui na lateral dessa bateria, né. Esse aqui é o encaixe dela, né. Como vocês podem observar nessa imagem, né, entra primeiro esse encaixe, depois você abaixa a outra extremidade, né, encaixa a outra extremidade dessa bateria no carregador. Depois é só ligar o carregador na tomada, né, e com isso vocês vão ver que uma luz vai se acender na lateral desse carregador. Isso significa o quê? Quando essa luz estiver laranja, né, ou amarelada, quer dizer que a bateria está carregando, né, está consumindo essa energia, né, e quando estiver pronto, né, quando essa bateria tiver carga, essa luz vai se tornar verde. Bom, procedimento para inserir essa bateria e esse cartão dentro da câmera. Notem que isso é um processo bem sensível, né, são pecinhas bem delicadas, né, então é interessante todo mundo praticar e praticar com maior cuidado para ficar familiarizado, né, para não ter mistério, para não forçar, para não eventualmente danificar esse equipamento. Aqui embaixo, essa aqui é a parte de baixo da câmera, né, a gente já viu isso aula passada. Tem uma portinhola, né, tem uma porta que a gente consegue destravar empurrando essa parte para baixo, ela desce, né, ela abre, né, como está nessa porta aqui de baixo. Nesse vão, nesse buraco maior, entra a bateria, de novo com aquela parte, aquele acesso, aquela parte metálica, né, para dentro, né, para se conectar, para energizar o equipamento. É só empurrar a bateria até o final, né, que ela trava automaticamente. A mesma coisa o cartão. Lembrem-se de inseri-lo com a etiqueta para cima, né? Ele também vai ter uma parte metálica, né, que vai encaixar ali ao fundo. É só empurrar o cartão até o final que ele trava sozinho. Notem que no cartão, na lateral dele, tem uma espécie de uma chave, né, que sobe e desce, né? Chama-se partilha de proteção contra a gravação, né? Com essa chave, vocês vão poder travar, bloquear esse cartão, né, de ser escrito ou não. Para enfim, você conseguir gravar fotos e vídeos nesse cartão, você tem que deixar essa trava liberada. Quando às vezes tem alguma coisa importante, esse cartão está cheio, você imediatamente trava esse cartão para que nada seja gravado ali, para que nada seja apagado. É uma medida de segurança, né? E eu estou falando isso agora só para vocês atentarem quando vocês estiverem
inserindo um cartão vazio, quiserem gravar, ele tem que estar desbloqueado para que essa gravação seja feita no interior dele. Como eu falei, é só enfiar esse cartão até o final e ele trava. Depois é só fechar a portinha. É assim que a gente insere a bateria e o cartão, né? Insere a bateria que tem carga e o cartão que está descarregado, né? Que tem espaço para gravação. Isso aqui parece ser meio óbvio, mas eu considero importante, né? Passar por isso, porque, enfim, isso aqui é uma coisa que está todo mundo acostumado, né? Ao mexer no celular. Observar o indicador do nível da bateria, né? A bateria, quando ela tiver carga, estiver cheia, ela vai estar completa, né? À medida que for descarregando, né? O nível da bateria vai indicando que ele está diminuindo. Eventualmente vai chegar nesse ponto em que ela vai começar a piscar, né? Então isso é um alerta, né, que a câmera dá, como quem diz: ei, meu amigo, interrompe aí suas fotos, sua gravação rapidinho só para mudar de bateria, né? Porque essa aqui está prestes a ficar completamente sem carga e não conseguir energizar, né? Alimentar o aparelho. Aí quando chega nesse ponto aqui, né, a bateria acabou e a câmera não consegue mais funcionar. Então isso aqui é mostrando só para, enfim, ficar bem claro, é bem evidente. Da próxima vez que vocês baterem no olho, né, vocês vão saber imediatamente do que se trata, né? Esse indicador vai estar no cantinho, né, da tela da câmera. Falamos em colocar esses equipamentos, vamos falar sobre a retirada, né, desses acessórios. Mesma coisa, para abrir essa portinhola, né, empurra para baixo essa trava, a portinhola vai descer, né? Se você quiser tirar a bateria, né, é só empurrar essa pequena pecinha para o lado que a bateria sai, né? Na hora de colocar, essa trava acontece automaticamente. Para sair, é só empurrar essa pequena pecinha para o lado com cuidado que a bateria vem. É importante fazer isso com a câmera virada, né, a tela para cima, né, para que as coisas não caiam no chão, né, a gravidade, né, exerça seu papel e a bateria acaba caindo no chão, né, e esse é um problema de bateria. A bateria, quando sofre queda, né, ela tende a queimar, a explodir, né, ela não aguenta impacto, a bateria não aguenta impacto, né, então deixar a bateria cair no chão é uma coisa que a prejudica e, enfim, tem chance dela até explodir, né. A bateria é perigosa nesse sentido, evitar então o choque dela, né. Tirou, colocou a bateria, né, vamos falar do cartão. O cartão, para ele entrar, você empurra até o final, né, que ele trava, né. Para sair a mesma coisa, você empurra mais um pouco que ele destrava, ele não vai ter uma pecinha, né, como essa, ele fica fixo, né, quando você empurra ele até o final, aí você sente que ele fica travado. Para sair é só empurrar ele mais um pouco, lógico, com cuidado, que ele é ejetado, né? Ele é expelido para fora. A gente falou sobre carregar a bateria, né? Uma coisa importante é o descarregamento do cartão. Não de carga no sentido, né, elétrico, mas de material, de armazenamento, né? Essa memória, uma vez que ela fica repleta, né, fica cheia de conteúdo, é importante a gente descarregar esse material, ou seja, transferir para o computador, né, importar esses arquivos. Esse é o assunto específico da próxima aula, né? Quando a gente vai falando de informática, como sistematizar, como organizar da melhor forma possível o material que a gente gravou, né? Como é que a gente vai organizar isso no nosso computador. Não só vídeo, não só fotos, né? Mas eu queria mostrar para vocês uma maneira de organizar que é bem lógica. Isso para quê? Não é para dar trabalho? Não, não necessariamente. Não é trabalhoso, né? Mas é só uma forma de organizar que vai ajudar muito vocês a acharem, encontrar arquivos no meio de vários outros, sabe? Encontrar uma determinada foto, encontrar, às vezes até um arquivo de texto, uma coisa não feita por uma câmera, né? Organizar o conteúdo do computador de vocês, né? Eu quero me demorar na próxima aula sobre isso, né? Como fazer essa gestão de materiais, essa organização, né? Esse arquivo. Aqui nessa imagem tem um leitor de cartão, né? Onde você insere o seu cartão para o computador reconhecer, ler, né, e copiar o material que está dentro desse cartão, né? A gente não tem esse equipamento porque, especificamente, um leitor de cartão, né, equipamento só para ler cartão, porque os computadores de Bragança têm
né, essa porta, essa entrada, né, você consegue inserir, encaixar uma memória de um cartão de memória, né, nesses computadores sem precisar desse dispositivo, porque esses computadores têm já essa entrada. Mas de novo, a gente volta a falar sobre isso na próxima aula, tá? Vamos lá, falar uma coisa bem básica, mas eu acho que já começa a ajudar a desmistificar, né, a operação da câmera. Olhando a câmera por cima, né, vocês vão ver que tem um grande círculo, uma grande roda, né, que geralmente é prateada em algumas câmeras, né, outras câmeras é da cor da câmera, né, mas isso aqui é bem visível, né, no topo da câmera, esse círculo em que ele gira de um lado ou gira para o outro, né. Ele vai estar off quando você está na função off, né, quer dizer que a câmera está desligada, não está consumindo a energia da bateria, né. A partir do momento que você seleciona qualquer outra dessas funções, a bateria já está em uso. Vamos lá. Tem dois lados que eu queria que vocês atentassem, né, nesse círculo. Esse lado aqui de baixo, que tem várias figuras, e esse lado de cima, que tem algumas letras. A gente vai começar trabalhando, né, estudando esses lados aqui de baixo. Depois a gente vai para esses lados aqui de cima. Por quê? Essas figuras, essa parte aqui inferior, ela é, com perdão da palavra, não tem nada de inferior, né? Ela é um modo mais automático, né? Mais simples de trabalhar a câmera. Eu diria que a gente inicia, né, aprendendo sobre a nossa câmera, trabalhando com esses ícones, com essas funções que estão nessa posição aqui de baixo, nessa posição, né, inferior. Nessa posição superior, nessa outra parte aqui, estão os ajustes mais complexos, mais manuais, menos automáticos, né, em que você tem que fazer a configuração você mesmo, né. Então isso eu diria que é uma parte um pouco mais avançada, para quando você está mais seguro, né, da operação dessa câmera. Vamos começar aqui por baixo, né. É que eu queria que vocês praticassem, né, essas funções antes da gente trabalhar essas de cima. Aqui embaixo a gente tem os seguintes ícones: um A com maisinho, um CA, um rostinho de lado, uma montanha com uma nuvem, uma florzinha, uma figura humana, um corpo, parece que saltando ou correndo, um garfo e uma faca, uma pessoa, né, num fundo preto e uma estrela atrás, e a gente tem uma câmera num tripé. Vamos lá ver o que é cada uma dessas coisas? Essa primeira imagem é uma fotografia totalmente automática. Quando a gente está trabalhando com esse A, né, digamos que é o modo inteligente da câmera. É o modo em que as funções, todos os ajustes ficam o mais automático possível. Quando você está numa situação, às vezes, que exige uma velocidade maior sua, que você precisa, enfim, sair batendo foto, sem necessariamente ter tempo de conseguir ajustar as coisas, recomenda-se utilizar essa função. Esse CA já é um segundo ajuste, né? Uma fotografia criativa automática, né? Ela ainda é uma função automática, mas onde você consegue ter uma liberdade um pouco maior para ajustar as coisas por conta própria, né? Já quando você está um pouquinho mais seguro e começa, né, a ajustar por conta própria determinados atributos, né? Essa segunda, né, seria fotografar, perdão, segunda não, essa terceira significa fotografar retratos, que é esse rostinho aqui de lado, né? Essa é uma função em que a câmera ela automaticamente reconhece o rosto das pessoas, né? E com isso foca, dá prioridade para essa camada, essa parte da foto, né? Então, assim, quando você quiser bater retratos, bater foto de gente, de pessoa, né, recomendo que experimente essa função, né, em que isso vai facilitar o registro desses corpos, dessas pessoas, né. Logo adiante, a gente tem um modo de fotografia de paisagens. É esse morro aqui, esses dois morros com uma nuvem. Automaticamente, quando você liga nesse modo, né, a câmera ela fica apta, ela fica automaticamente, né, alerta para, né, quando você for fotografar
um enquadramento mais aberto, né? Pegar uma paisagem, pegar o fundo, né? Pegar uma paisagem ao fundo, pegar às vezes assim um sol que está aparecendo, uma montanha, né? Uma casa perto dessa montanha, né? For fotografar uma coisa mais distante, né? A câmera automaticamente ajusta, né? Essa entrada de luz, né? Fecha um pouco a íris, né? Ou seja, ele reduz a entrada de luz para que você consiga visibilizar tudo com nitidez, né? Não perca nada dessa imagem, né, distante, por mais que tenha às vezes muita luz, né? Então é um modo a privilegiar, né, a nitidez, a leitura de uma paisagem, né, como já diz o nome. Depois a gente tem uma florzinha, né? Tá quase de cabeça para baixo aqui, mas a ideia é você girar até chegar nesse ponto aqui. Quando você seleciona a florzinha, né, isso quer dizer que você está fazendo fotografia de coisas mais próximas, né, em planos maiores, né, você está se aproximando. A ideia aqui de você capturar a textura do grão, da terra, né, leva a câmera lá na horta, dando um exemplo aqui, tá? E bate foto das folhas, dos grãos da terra, a textura, né, do caule, folhas, frutos, insetos, né? Esse é um modo que vai te ajudar, né? A câmera vai se automaticamente ajustar para registrar, né, essas imagens mais próximas, né, com maior nitidez, né, privilegiando, né, esses detalhes, né. Depois a gente tem uma espécie que parece ser uma figura humana correndo ou saltando, né. Isso é a fotografia em movimento, né, é a captura dessa ação. Às vezes uma cena está acontecendo, o pessoal está jogando bola, né, pessoas correndo, ou um carro passando rápido, né, e você quer fotografar de modo a ter nitidez, né, nesse movimento, nessa ação, né, sem capturar aquele borrão, né, a imagem ficar embaçada, né. A ideia aqui é que quando você coloca nesse modo, a câmera se ajusta para bater uma foto o mais rápido possível, né? Ela vai trabalhar em cima ali da velocidade da obturação, né? O shutter, né? Ou seja, é quanto tempo, né, aquela luz vai entrar. Então ela vai entrar por um tempo muito pequeno, né? Isso vai fazer com que você consiga pegar uma fração daquela ação, daquele movimento, né? Então você consiga enxergar, por mais que haja, né, uma ação, um movimento, né, ali no que você está enquadrando, fotografando, né? Então isso necessariamente tem a ver com a velocidade. Isso vai te ajudar a fazer uma captura rápida de uma cena em movimento. Depois, por incrível que pareça, a gente tem uma função na nossa câmera, né, que passa a existir com o mercado de fotografia gastronômica, né? É uma função que vai privilegiar, né, que vai enaltecer, que vai ajudar, né, características de luminosidade, de textura, de cor, quando você está fotografando pratos, quando você está fotografando comida, né? Olha que interessante. Isso é um recurso muito comum para um restaurante que quer ali fazer um cardápio ilustrado, né? Um chefe de cozinha, um cozinheiro, uma cozinheira que quer registrar seu trabalho, suas obras, né, suas criações. É indicado utilizar, né, essa função. Aí fica aqui uma sugestão de exercício, vocês compararem, né, utilizar esse recurso para bater foto de coisa próxima, né, e também utilizar o recurso da florzinha ali. Aí compara, vê o que vocês acham, que diferença vocês acharam, né, que vocês encontraram ali. Ah, não, eu achei que nesse modo, né, tais cores são privilegiadas, ou a luminosidade fica mais intensa ou menos intensa, né. Eu acho que vale um exercício, né. Porque o interessante dessa função é que ele é especificamente para comida, né? Mas eu fico me perguntando como é que seria, sei lá, enquadrar artesanato, coisas assim de materiais e texturas especiais, né? Então fica aí essa provocação, tá, gente? Bom, nessa penúltima imagem a gente tem uma ideia de trabalhar em baixa luminosidade, trabalhar no escuro, né? Fotografar, né, fotografias noturnas, ou seja, quando a gente seleciona essa função, a câmera vai estar apta para trabalhar em baixa luminosidade, né? Ela vai ajustar os seus parâmetros, né, vai mexer às vezes no ISO, né, no ganho dessa imagem, né, aumentar a sensibilidade
para que o que a gente estiver fotografando, né, aparecer da melhor forma possível, por mais que esteja de noite, né. E para terminar, a gente tem, né, essa câmera no tripé, que é a função de filmar, né. Até então a gente está falando de fotografias. Essa última função é para filmar, né, para a gente registrar vídeos. Aqui em cima a gente tem 4 funções, essas mais específicas, essas para quando vocês estiverem com mais segurança, né, na hora de trabalhar, quando vocês estiverem interessadas mesmo a ver quais são todas as possibilidades que a câmera pode te dar. Temos aqui 4 funções manuais, né, em que o trabalho todo de ajuste fica por conta do operador da câmera. Essas funções são o P de programa de exposição automática, o TV, que é a função manual de você fotografar imagens em movimento, o AV, que é uma função de você alterar o fundo, né, alterar a profundidade desse fundo, deixar o fundo mais embaçado, né, deixar o fundo nítido, né, aproximá-lo ou distanciá-lo, né, isso é possível de fazer de acordo com a abertura do diafragma, né, a quantidade de luz que se tem, né, entrando na câmera, e o M, que é a exposição completamente manual. Diria que é a mais quando a pessoa está expert, né, quando a pessoa está segura, né, está completamente no controle dos ajustes da câmera. Aqui atrás a gente tem a parte traseira, né, da câmera. Como eu já falei bastante na aula passada, esse é o viewfinder, esse buraco onde você aproxima seu olho, né, para monitorar fotografias. Aqui o monitor, né, o display LCD, né, de cristal líquido, né, você utiliza para assistir os vídeos, as fotos que você gravou, né, ou para quando você vai gravar um vídeo, é por aqui que você monitora, né. O que é interessante a gente já entender de uma vez, né, de cara, logo que quando a gente olha a nossa câmera, a parte traseira dela, a gente tem uma cruz, né, essas teclas em cruz, né, esses botões direcionais para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né, e no meio a gente tem um set, é como se fosse um OK, como se fosse uma confirmação, né. Com isso aqui vai ajudar bastante a gente navegar nas funções da nossa câmera, né. Aqui em cima, além daquele círculo que eu mostrei para vocês antes, aqui ao lado mais ou menos a gente vai ter outro círculo que não está deitado, né? É como se fosse uma engrenagem, né? Um círculo todo dentado, né? Ele vai estar em pé, né? Em que a gente, à medida que a gente navegar nessas funções, a gente altera essas funções com ele, né? É uma coisa conjugada, a gente toca numa coisa, ajusta com outro botão. A gente tem um botão muito importante aqui embaixo que chama menu, né? É o cardápio, a lista de configurações da nossa câmera, né? E vamos seguir adiante, a gente vai falando dos outros botões, né, já. Esse é o botão de controle rápido, esse Qzinho, né, que fica aqui em cima, né, dos botões direcionais. Quando a gente clica nesse botão, né, a gente vai informar para a câmera o seguinte: eu quero ajustar, né, os parâmetros, a entrada de luz, o tipo de luz, né, e assim por diante. Então a gente clica nesse botão e aquela engrenagem que eu falei, né, e ajusta a intensidade das coisas, girando para um lado ou para o outro esse círculo aqui, esse círculo dentado que fica meio que em pé, né? Esse aqui está deitado, esse aqui está em pé, né? Esse aqui gira deitado horizontalmente, esse aqui gira verticalmente, né? Esse aqui é uma coisa, mais ou menos, digamos, né? Se aumenta ou diminui a intensidade das coisas. Apertamos aquele botão Q, né, para ajustar os parâmetros de alguma coisa. Vai abrir aqui a tela do menu, digamos, né, as funções do disparo. Aqui está no modo mais automático possível, né, então a gente vai ver o máximo de informação possível. Aqui, a cada quadradinho a gente tem um parâmetro, né, de ajuste. Vou dar um exemplo aqui: o shutter, o obturador, aquela fração, né, a velocidade em que a câmera fica aberta recebendo luz, né.
quanto maior esse número aqui abaixo, né, depois da barra, mais rápido. Quanto menor, mais devagar, mais tempo fica aberto, fica exposto o sensor recebendo luz, né. Aí a nossa câmera ela tem a tela touch. Se você clicar nesse quadradinho, botar o dedão mesmo na tela, você seleciona, né, o ajuste do shutter. Aí depois é só jogar para um lado ou para o outro nessa engrenagem que fica em cima da câmera, né? Com isso você aumenta ou diminui essa velocidade. Depois você pode tocar, né, na tela para aumentar a abertura, né, o tamanho dessa entrada de luz, né? Aí de novo, vem aqui em cima, joga para um lado, joga para o outro. Depois a gente pode aumentar a sensibilidade, né, o ISO, né? Clica aqui, né, bota o dedão na tela mesmo, né, e você vem aqui em cima, desenrola, bate, joga de ladinho, brincadeira. Aí você vem aqui em cima, né, arrasta para um lado, arrasta para o outro. Mesma coisa o balanço de branco. Olha aqui que interessante, aqui está AWB, né, balanço Automatic White Balance, né, é o balanço de branco automático. Aqui você já está numa função, caso você esteja passando, né, em muitos lugares de uma vez, né, e não está dando para ajustar isso cena a cena, você deixa no automático. Né? Às vezes você está numa sala que tem parede azul, depois você vai imediatamente para outra que tem uma parede branca, depois você vai para fora que está de noite, depois você vai para outro lugar que está muito iluminado, né? Então às vezes é interessante, e tem uma lâmpada diferente, né? Então às vezes é interessante você deixar isso no automático quando você está numa situação que você teria que ficar trocando isso o tempo inteiro, né? Tem essa facilidade. Mas se você quiser ajustar, né, isso aqui especificamente, manualmente, é só clicar aqui e de novo mexer nessa engrenagem para o lado ou para o outro, que vai alterando o tipo de lâmpada, se está ensolarado, se está nublado, né? Se, enfim, é uma luz de uma fogueira, se é uma luz do sol, se está de dia, está de noite, né? E assim por diante. O que é interessante? Aqui a gente tem outra função, que chama One Shot, né? Um tiro, um plano, digamos. Ao selecionar essa função, vocês podem ajustar se você vai bater uma foto por vez ou vai ter um disparo contínuo de fotografias, vai ser aquela coisa contínua, sequenciada, feito um barulho de uma metralhadora, de um motor, né? Né? Ou seja, num clique você dispara várias fotos, né? Vocês também podem configurar aqui, navegando para o lado, né, se esse disparo vai ser temporizado ou não. Vai que o fotógrafo também quer aparecer na foto. Você bota a câmera ali parada, bota a câmera no tripé e configura, né, esse disparo temporizado. Aperta o botão para disparar, aí a câmera vai fazer uma contagem, você se posiciona na frente dela, e a câmera bate sozinha, né? Aqui eu estou mostrando, clicando no Q para acessar essas funções de disparo, né? Mas a gente também pode fazer isso, né? Tem um diferente caminho para obter o mesmo resultado, né? Notem que a cada direcional tem também um outro significado, né? O direcional para baixo é o balanço de branco, o direcional para a direita é o foco automático, para cima é o ISO, né? Para a esquerda são os disparos, né? Se a gente clicar diretamente nesses ajustes, né, ao apertar o Q, a gente é levado a ajustar, alterar cada um desses parâmetros, né? É outro atalho também, né? A gente pode acessar a coisa por essa tela, né? Ou pode fazer de forma mais rápida a partir desses botões. Essa é a estrutura do menu, né? Do menu principal que a gente vai acessar ao clicar nessa tecla aqui, muito importante, menu, né? Ao clicar nessa tela, a gente